tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Espero que vocês estejam ótimos. E eu sei que depois de uma aula de matemática maravilhosa, agora a gente podia dar uma respiradinha para a gente começar neste mundo maravilhoso da língua portuguesa, não é não? Hoje eu conto com a presença ilustre de Jéssica, que fará nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. E falando das nossas aulas, vocês já foram no canal Educa Recife checar todas as nossas aulas? Elas estão lá. Tem todos os assuntos, todos os anos, todas as disciplinas. E além do nosso canal, temos também o nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem baixar tanto nas lojas de aplicativo, quanto pelo QR Code que aparecerá na tela. Mas eu acho que vocês já têm baixados, né? Por quê? Porque o aplicativo, além de conter todas as nossas aulas, ele também tem a ferramenta de interação, o chat, que seria essa comunicação entre nós, né? E hoje quem faz nosso chat é a nossa queridíssima professora Viviane Santos, minha companheira de língua portuguesa. Olá, Vivi! Obrigada por estar aqui. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui, ó, prontinha, preparada para receber as perguntas de vocês ao longo dessa aula. Eu espero que vocês se engajem bem muito no conteúdo, o assunto é bem legal. A gente vai fazer um passeio histórico hoje pela língua portuguesa. Então, comentem aqui no chat o que vocês estão achando da aula, de onde vocês são, a escola de vocês, o nome da professora, tá certo? E a gente vai conversando. Pronto, então. O que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o novo acordo ortográfico, mas não necessariamente o novo. Hoje a gente vai, como a professora Vivi já adiantou, fazer um percurso pela história da língua portuguesa. E eu acho que eu não... Pronto! E hoje a gente vai fazer um pouco da história da língua portuguesa, gente. E aí eu trouxe um poema de Olavo Bilac para a gente ler junto. Vejam, é um poema parnasiano, não é nada tão simples da gente compreender, mas eu queria só que a gente tivesse uma ideia, pelo menos, do que ele achou da língua portuguesa, tá? Ó. Língua portuguesa. Última flor do Lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo, que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tu de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da porcela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgem selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Deste longo soneto aqui, o que é que eu queria destacar? A parte que ele fala, última flor do Lácio, inculta e bela. E por que é uma flor do Lácio inculta e bela, gente? Por quê? Porque deriva da região do Lácio, que era uma região latina, porque a língua portuguesa ela deriva do latim, assim como outras línguas latinas, como o francês, o espanhol, o italiano. Então, são línguas que têm essa raiz no latim, e por isso que Olavo Bilac traz a língua portuguesa como inculta, porém a última flor do Lácio. Inculta por quê? Porque a língua portuguesa, ela deriva do latim vulgar, que é o que a gente vai ver aqui. Ó, mas assim, vocês já pararam para pensar que a língua que a gente fala hoje, 7 de dezembro de 2021, talvez não seja a mesma falada, sei lá, em 7 de dezembro de 1700. Não é a mesma língua, embora seja o mesmo idioma, embora seja uma língua portuguesa. Por quê? Porque a gente já falou isso aqui várias vezes, que a língua é um objeto vivo, é um organismo vivo, e ela vai se modificando, não só naturalmente, né, quando a gente incorpora algumas expressões e gírias, como por processos históricos e sociais e até por regras, como é o caso dos acordos ortográficos. Então, ó, a língua portuguesa é originária do latim vulgar. É adotada por cerca de 230 milhões de pessoas, sendo o 8º idioma mais falado do planeta. E está presente em 4 continentes. Além do Brasil, o português também é idioma de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e, claro, Portugal.
e é hoje a segunda língua de alguns países da África, da América, além de Macau e Goa. E a origem da nossa língua está no latim, falada pelo povo romano, que se situava no Lácio, pequeno estado da Península Itálica. A transformação do latim em língua portuguesa se deu por consequência de conflitos e transformações político-histórico-geográficas desse povo. Isso aconteceu por volta do século III a.C., quando os romanos ocuparam a Península Ibérica por meio de conquistas militares e puseram aos vencidos seus hábitos, suas instituições, seus padrões de vida e principalmente sua língua, que reflete a cultura. Esse movimento, gente, de conquistar o território, impor sua linguagem, sua cultura, sua religião, é um método de dominação bastante eficiente, porque você tira do povo os símbolos de resistência. E aí eles adotam a sua linguagem, a linguagem do colonizador. Então, os romanos, quando expandiram o seu império, esse era o modus operandi, né? Era esse o método de dominação. E dominando, coletando impostos, impondo a língua. E é assim que boa parte das línguas nasceram, com essa mistura do latim com os idiomas locais, né? No caso, se não me engano, o galego-português. Assim como com o francês, assim como com o espanhol. E aí a gente vai tendo essa dominação. Os portugueses, séculos mais tarde, lá para o século XVI, quando eles se jogam nas grandes navegações, né, e começam a ter colônias, eles também vão fazer esse mesmo movimento de imposição da língua. E foi assim que o português chegou aqui, né? Mas eu estou me adiantando. Mas esse método de dominar a linguagem e a cultura é bastante eficiente. E é assim que as culturas de dominado e dominante vão se misturando, né? Existem duas modalidades do latim, existiam, né? O vulgar e o clássico. O latim vulgar tinha aquele vocabulário reduzido, eram falados por pessoas de menos estudos, que às vezes não sabiam ler e escrever. Por quê? Porque ler e escrever era símbolo de poder. Não eram símbolos de... era você deter o conhecimento e o poder. Então, não é todo mundo que lia, não era todo mundo que escrevia. Então, a mistura da língua foi se dando principalmente no campo oral, no campo da fala, no campo dessa mistura oral, né? Pronto. Era dotado de variação linguística notável por ser uma modalidade somente falada. Era, pois, suscetível a frequentes alterações. O latim clássico caracterizava-se pela erudição da oralidade e das produções textuais de pessoas ilustres da sociedade e de escritores. Era uma linguagem mais complexa e elitizada. Das duas modalidades existentes, era imposta aos povos vencidos a modalidade vulgar, pois essa fora a língua predominante dos povos navegantes que exploravam novas terras para novas conquistas. Né? E aí, decorridos alguns séculos, o latim predominou sobre as línguas e dialetos falados em várias regiões. Dessa maneira, formaram-se diversas línguas dentro da região de domínio de Roma, ou seja, do Império Romano. Aí se originaram as línguas românicas, também chamadas de neolatinas, dos quais a nossa língua portuguesa é oriunda. E aí, claro que o português falado hoje no Brasil, ele não é o mesmo português falado há milhões de séculos atrás, né? Ele é resultado de muitas transformações e acréscimos de muitas modalidades. E a gente vai ver um pouquinho dessas fases da língua portuguesa, tá? Vamos agora ver o quê? A evolução da língua portuguesa. Mas antes disso, professora Vivi, como é que está o chat? Oi, professora, está tudo certo. A gente tem que estar acompanhando a aula, mas eles estão bem quietinhos. Eu acho que é porque como é Oi, gente. Então, acho que tivemos aí um probleminha técnico, mas depois a gente volta para a professora Vivi, para que eu quero saber o que é que está acontecendo nesse chat, tá? Mas vamos ver agora a evolução da língua portuguesa, porque o que a gente falou hoje não é o que as pessoas falavam em 1500, em 1300, em 905, né? Não é. Então, a gente tem a fase pré-românica. Surgidas a partir do latim vulgar, sermo vulgares, o latim vulgar foi o idioma levado pelos soldados
para as áreas conquistadas no Império Romano. Por quê? Porque era a língua oficial de Roma. Então, esse período é o período pré-românico. O período românico são as línguas que resultaram da diferenciação ou do latim levados pelos conquistadores romanos. Com as sucessivas transformações, o latim é substituído por quê? Por dialetos. Desses, da transição iniciada no século XV, surgem 4 séculos depois da língua românica. Então, a gente tem o francês, o espanhol, o italiano, o sardo-provençal, o franco-provençal, o romeno e o português, que surge no século XIII. E a gente tem a fase do galego-português, que foi o idioma da Galiza, na atual Espanha, e das regiões portuguesas, e permanece até o século XIV, tá? Então, a gente vai vendo que, ao longo da história, a língua portuguesa ela vai não só sofrendo modificações, como ela, a priori, nem era exatamente português, né? E quando eu falo assim, quando a gente vê que, quando a gente vê que o português surge no século XIII, por quê? Porque é no século XIII que Portugal se entende como um Estado nacional, né? É a primeira nação a se formar como um Estado nacional pós-Idade Média. Então, é o primeiro Estado moderno, né? Professores de história, se eu estiver muito equivocada, me corrijam, mas é isso. E aí, isso, inclusive, é um dos motivos, um dos fundamentos de você ser um Estado nacional é justamente um dos critérios, né, melhor falando, é você possuir um idioma nacional. E Portugal foi o primeiro a estabelecer a língua portuguesa como o idioma nacional do seu novo Estado, tá? E a gente tem o português arcaico, que é o idioma falado entre o século XIII, que é exatamente esse período, e a primeira metade do século XVI. É nesse período que começam os estudos gramaticais de língua portuguesa. Então, veja, a gente já tem os primeiros estudos, né, da língua desde o século XVI. Vejam só, né, um estudo bastante antigo. E a gente tem o português moderno, que é o idioma falado atualmente no Brasil e nos demais países lusófonos. Vocês sabem o que são países lusófonos? São aqueles países que falam a língua portuguesa, mas vocês sabem quais são? Antes de contar, vamos aqui para o chat de novo, vamos ver se agora a gente consegue estabelecer essa comunicação marota. Professora Vivi. Oi, gente, eu acho que agora vocês estão me ouvindo, né? Eu estou aqui acompanhando as pessoas no chat, assim, tá todo mundo bem tranquilinho aí, mas é interessante como a gente consegue agora, a partir da historiografia, entender melhor como é que funcionam as línguas irmãs, né? Porque a gente sabe que há semelhanças, por exemplo, entre falar português e falar espanhol, há uma semelhança uma semelhança da organização sintática, né? De como a gente constrói frases, períodos, orações. Então, a gente sabia que existia essa proximidade entre português, espanhol, francês, mas a gente não sabia de onde vinha. E agora, sabendo dessa herança histórica, a gente consegue recuperar um pouquinho de quais foram os processos políticos, civis que fizeram com que a língua mudasse. Porque a gente está falando o tempo todo que a língua está viva. Ela está viva porque ela vai se adaptando aos processos que os homens vão fazendo de acordo com a história, com o seu desenvolvimento, com o surgimento das cidades, com a colonização que foi imposta durante muito tempo pelo governo português. Então, é interessante como a gente vai vendo essas mudanças. Uma curiosidade, que a professora Camille estava falando, do surgimento do português como ele é hoje, é que a primeira escrita de uma gramática de língua portuguesa surgiu lá no século XVI, em 1536. Então, vocês vejam como demorou esse processo de estabelecer um código, que a gramática é isso, é um código, que tenta unificar para fazer com que a comunicação ela fique o mais fácil possível, né? Que a gente não se entenda de forma problemática, vamos por assim. Tá certo? Eu vou voltar para a professora Camila e a gente vai continuando a nossa conversa. Professora Vivi, que contribuição maravilhosa. É exatamente isso. Por que a gente estuda também a origem das línguas, né? Porque a gente consegue perceber uma semelhança entre línguas que vêm do mesmo ramo linguístico.
né? Porque as línguas, você tem vários ramos linguísticos, inclusive, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar pela árvore linguística. E aí você tem uma imagem, assim, com vários ramos, e aí você vê as línguas que são próximas, que surgiram mais ou menos da mesma fonte, né? E interessante também o que ela trouxe sobre a gramática, porque exatamente essa organização do código é que permite que esse código ele se mantenha mais ou menos estável e a gente consiga se comunicar. E é justamente um dos motivos pelos acordos ortográficos que aconteceram ao longo da história. E aí eu trouxe os países lusófonos, que são esses países que falam nossa língua portuguesa. Então a gente tem Angola, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Portugal, claramente, Brasil, né, que eu não pus, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe. E eu pergunto, vocês sabiam que tinham tantos países falantes de língua portuguesa? E como é que vocês acham que se daria Como que a gente pode pensar, como é que a língua portuguesa chegou em todos esses países? Eu já dei aquele spoilerzinho, né, que é o quê? As grandes navegações. Quando Portugal se estabelece como o primeiro Estado moderno, né, e ele consegue estabilizar-se social, político e economicamente, primeiramente que outras nações europeias, e claro, devido à sua maravilhosa posição geográfica, né, já que ele fica ali no finzinho da Península Ibérica, voltado para o mar. Então, a saída para o mar foi muito mais fácil para Portugal, e por diversos motivos, né? Porque ele era um Estado unificado politicamente, economicamente estava estável, já que não havia guerras. Você tinha uma língua nacional, você tinha essa ideia do Estado Nacional. E, as grandes navegações iniciaram-se no século XV e estenderam-se ao longo do século seguinte, com progressiva exploração do oceano. Essas navegações só foram possíveis porque, no século XV, havia um acúmulo de conhecimento náutico e novas tecnologias haviam aprimorado o ofício da navegação. Portugal é considerado pioneiro nessa exploração por uma série de fatores, que foi o que eu falei para vocês. É o primeiro país, né, a se instituir como uma nação de fato moderna, unida politicamente, economicamente. A geografia ajudou demais e a própria sociedade portuguesa. E aí Portugal explora o Atlântico. E aí consideram-se as grandes navegações portuguesas como iniciadas em 1415, quando os portugueses, durante o reino de Dom João I, conquistam Ceuta, o norte do continente africano. Depois de Ceuta, uma série de outras expedições oceânicas foram realizadas e a prioridade portuguesa foi a de explorar a costa do continente africano. Isso porque desejavam encontrar, por meio da costa africana, uma rota que permitisse encontrar as Índias. Encontrar as Índias por quê? Para a compra de especiarias que estavam hiperinflacionadas, porque a rota que vinha pela Itália sofreu um prejuízo por causa da peste negra. E aí a gente teve que achar uma outra rota, né? E aí, o que eram essas especiarias? Eram os temperos que davam, assim, que tinham bastante valor na época. Porque ajudavam na conservação dos alimentos e melhoravam o gosto, sobretudo das carnes. Também eram utilizadas na elaboração de cosméticos e na produção de medicamentos. Né? E aí, durante as expedições na costa africana, eles chegaram em vários lugares que eles nunca haviam estado. Cabo Verde, Açores, Madeira. E um outro grande feito das grandes navegações foi justamente a expedição que chegou ao Brasil em 1500, que foi liderada por Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. E é assim que a língua portuguesa aporta na nossa costa, né? E é imposta claramente como um dos mecanismos de dominação. E aí, deixa eu perguntar, vocês já pararam para pensar quais as consequências dessas grandes navegações? Não. Deixa eu passar aqui no chat rapidinho. Professora Vivi, o que é que você está achando assim, até agora de todas essas informações? Eu estou achando maravilhoso, né? Porque a gente adora fazer um recorte histórico para entender o que aconteceu com a história do nosso país, né? Eu acho que boa parte de entender o significado de falar português
está atrelado à história de Portugal como país que foi o responsável por repercutir, às vezes impor, em muitos momentos, a língua portuguesa, assim, a países que não a tinham como idioma oficial, né? Então, se hoje a gente tem o português do tamanho que é em questão de quantidade de falantes, muito se deve a esse processo de colonização imposto pela então, é, pela então, pelo então colonizador que foi Portugal nesse período histórico, tá certo? Então, é muito importante que a gente entenda não só os processos que ditaram a construção do português, como língua, por exemplo, aqui no Brasil, chegaram, invadiram, colonizaram, seja lá o termo que você queira usar. Então, encontraram aqui os idiomas nativos que pertenciam aos nativos que aqui moravam no Brasil. Então, consequentemente, algumas palavras foram importadas desses outros idiomas, do tupi, do guarani ou de qualquer outro idioma que houvesse aqui também. Então, o português vai sofrer essa influência também das outras línguas com as quais ele tem contato, né? Não é apenas a língua do nativo que vai sofrer essa influência. As línguas, elas vão mudando, minha gente, elas vão se adaptando, elas vão coexistindo. Então, os empréstimos são, a grosso modo, formas naturais de sobrevivência da língua, né, de adaptação e, na verdade, de expansão, em alguns casos, quando não oferece a outra língua uma dominação muito grande e ela vai se apagando, se diminuindo, né? Então, a ideia é que todo conhecimento produzido, seja ele linguístico, seja ele cultural, permaneça independente dos choques e das convivências que essas culturas possam exercer, né? Professora Viviane sempre quer brilhantando esta humilde aula, trazendo assim toda uma nova gama de considerações. Exatamente. Mas é isso, gente. A gente precisa pensar nesses processos como processos de formação da língua também e de modificação. E as grandes navegações, elas são um marco histórico, principalmente por quê? Porque a gente vai vendo a Europa saindo dali e expandindo e colonizando e dominando outros continentes. E como isso vai impactando culturalmente? Por exemplo, aqui quando os portugueses chegaram, a gente teve um ciclo açucareiro. Por quê? Porque a terra dava bastante açúcar e açúcar era uma substância bastante cara. Então, além de exportarmos, entre aspas, para o Brasil, outras coisas naturais, a gente também produzia muito açúcar, porque a Europa consumia muito açúcar. Então, um marco dessa dominação. Só que, claro que Portugal e Espanha não foram os únicos países a saírem ao mar, né? A posteriori, tivemos França, Inglaterra, Holanda e etc. Muitos historiadores entendem que as grandes navegações foram um acontecimento marcante para a história da humanidade. Alguns deles consideram a chegada à América em 1492 como um evento responsável por consolidar o fim da Idade Média e dar início à modernidade, entendida como um período histórico e como um conceito relacionado com o desenvolvimento de uma nova visão de mundo na sociedade ocidental, porque antes disso a gente tinha a Idade Média, que foi um período longuíssimo da história, cuja economia e cuja organização social é muito particular, é muito diferente do que a gente entende hoje. Então, por exemplo, a ideia de países e de nações, você não tinha exatamente assim, você tinha reinos, você tinha feudos, você tinha um governo descentralizado, você tinha uma figura do rei muito fraca, enquanto que você tinha figuras de senhores feudais e de clérigos muito fortes. E aí, na modernidade, com a instituição dos estados nacionais, quando os estados eles deixam de ser aglomerados de feudos no reino e se tornam, de fato, um estado nacional com uma figura forte, e a gente tem um fortalecimento dessa nobreza, a gente tem um fortalecimento da figura do rei, a gente tem uma consolidação da língua, e por isso que é interessante a gente observar como Portugal ele foi à frente do seu tempo quando ele se estabelece um Estado moderno muito antes dos outros. E estabelece principalmente uma língua portuguesa, uma língua falada por todas as pessoas daquele território. Visto que a língua é uma marca da identidade. A língua que a gente fala faz parte da gente.
nos constitui como identidade. Não importa, vocês podem falar diversas línguas, vocês podem ser poliglotas, mas o seu primeiro raciocínio vai ser sempre na sua língua materna, em geral, né? A não sei que você tenha passado muitos e muitos e muitos anos em outro lugar. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que o sotaque era a vingança da pátria. Porque não importa que você tem que deixar a sua língua, ela sempre vai deixar um rastro. Porque a gente aprende a falar português, então a gente aprende a emulações que são muito próprias da nossa linguagem. E isso acaba ficando como um vestígio, um rastro, quando a gente fala outra língua. E aí, quais foram as outras consequências, né? As grandes navegações ainda contribuíram para o desenvolvimento da colonização, reforçando, em certa medida, a política monetária da Europa e contribuindo para o desenvolvimento do capitalismo no longo prazo. Portugal e Espanha consolidaram-se como dois grandes impérios ultramarinos. Mas, gente, veja só, eu trouxe alguns países lusófonos, a gente tem o quê? Portugal, Brasil, que vocês já sabem, e outros países que falam língua portuguesa. Mas se a língua muda, e claro que os processos históricos foram diferentes nesses países, as influências na língua foram diferentes, como que a gente consegue manter um núcleo? Como é que a gente consegue manter essa linguagem compreensível? Um dos caminhos é justamente através dos acordos ortográficos, que é tema da nossa próxima aula. Vamos ficar na próxima aula. A professora vai existir, não sei, porque as emoções, né? Eu vou ter um troço aqui. Muito obrigada por estar aqui comigo nesse dia que é o meu aniversário. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Vivi. Obrigada a vocês, a colegas e produção maravilhosa. Obrigada, gente, por tudo. Mais um ano. Um beijo. E até a próxima aula.